Nossa exposição hoje vai do verso 11 ao 13. Vamos ler? Filemão, do 11 ao 13. Diz assim: Ele antes lhe era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Mando-o de volta a você, como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo para que me ajudasse em seu lugar, enquanto estou preso por causa do Evangelho. Amém. Senhor Deus, que a Tua palavra possa fazer morada em nossos corações, que Teu Espírito, ó Deus, possa jogar a semente, ó Deus, e fazê-la frutificar. É em nome de Jesus que nós oramos e pregamos a Tua palavra. Amém. Irmãos, nós vemos aqui nessa pequena carta de Paulo a Filemão, como eu já disse antes a vocês, é a mais curta do Novo Testamento. Uma cartinha bem pequenininha, mas muito abençoada. Eu quero aqui relembrar aqueles que estão vindo aqui sempre, né, aos domingos de manhã e acompanhando essa série de mensagens. E para quem está vindo a primeira vez e ainda não pegou a primeira, nem a segunda, nem a terceira mensagem Filemão, eu vou dar só um resuminho aqui do que eu já falei, bem breve, para que você se situe, né? Paulo está escrevendo uma carta amorosa a um companheiro de peregrinação dele, que é Filemão. Filemão é muito provavelmente o pastor em Colossos. A igreja se reúne na casa dele. E quando a gente vê Paulo falando de Filemão aqui, ele faz uma lista daquilo que um cristão deveria ter. Ou seja, Filemão, ele carregava nele mesmo tudo que um bom cristão carrega, que é o amor, a comunhão com os irmãos. Ele também deixa claro nessa carta que Filemão, ele reanimava os seus irmãos em Cristo, pelo amor que ele tinha. Então, é uma lista que quando a gente lê, ou vai nos despertar mais a esse calor cristão, a esse fruto do Espírito, ou vai nos humilhar, né? Porque a gente pode ler muito bem isso aqui e pensar, bem, eu não tenho nada do que Paulo disse aqui. Por exemplo, ele diz aqui que Filemão é um amado cooperador, como eu já relatei a vocês em outras mensagens, né? Um cooperador que, além de ser cooperador, é amado. Amado por Paulo, amado pela igreja, amado por todos, é um homem de Deus mesmo. Filemão é um homem de Deus. Paulo também deixou claro aqui que um homem também chamado Arquipo vai ler essa carta, uma mulher chamada Áfia também vai ler essa carta, e toda a igreja também, juntamente com Filemão. Então é uma carta muito bonita, muito linda, você pode depois acompanhar. Na última mensagem, eu falei sobre Paulo não obrigar a Filemão a receber o tal do Onésimo. Então aqui a gente chega talvez no propósito da carta, é fazer essa reconciliação entre Onésimo e Filemão. Onésimo era um escravo de Filemão. Naquela época era muito comum ter serviçais na casa. Mesmo Filemão sendo crente, ele tinha um escravo. Mas ele sendo cristão, ele não maltratava esse escravo. Ele era um bom senhor para esse escravo. Só que Onésimo, ele rouba Filemão e foge. Então, muito provavelmente foi um furto. De fato, um furto. E fugiu. E calhou de Onésimo encontrar Paulo na prisão. E Paulo pregou o evangelho para Onésimo. Onésimo se converte ao evangelho. Fica com Paulo durante um tempo. Agora está na hora de Paulo enviar Onésimo de volta ao seu senhor, que é Filemão. Só que agora Onésimo está convertido. Como será o relacionamento de Filemão e Onésimo, uma vez que Onésimo se converteu a Cristo? Então, ele é escravo de Filemão, mas agora é irmão de Filemão.
Então tem esse paradoxo. Como Filemão vai tratar Onésimo? Então, por isso que Paulo ele escreve muito sobre amor nessa carta, dando a entender que o dever de Filemão é receber Onésimo como seu irmão em Cristo e lhe perdoar a dívida. Aqui foi um resumo bem simples, mas eu acho que deu para você se situar. Aí aqui no verso 11 ele diz assim: ele, ou seja, Onésimo, antes lhe era inútil, mas agora é útil. Aqui tem algo muito interessante. Alguns estudiosos dizem o seguinte: olha, os escravos em Colossos não tinham boa fama. Isso aqui já é bom para a gente situar. Esses homens que estudam a história, a cultura da época, esses homens são muito úteis para a gente. Eles não são inúteis, né? Eles são úteis para a gente, eles trazem informações valiosas para a gente. Então, para você ver, tem gente que estuda tudo isso e diz: olha, eles descobriram que naquela cidade os escravos não tinham boa fama. E a gente repara que Onésimo, antes de ser cristão, o que faz com o seu senhor? Rouba ele. Então é por isso que talvez Paulo ele faz esse trocadilho de inútil e útil, ou seja, ele era inútil como todos os escravos, ou a maioria dos escravos dessa cidade são inúteis, não tem boa fama. Antes ele era isso para você, mas agora ele é útil, é a nova vida. Ele foi gerado por Paulo, pela pregação de Paulo. Ele nasceu de novo. Então, aquele que não tinha valor, que não tinha boa fama, agora se converteu e é totalmente o contrário do que ele era antes. Ele é totalmente diferente de todos os escravos. E uma outra coisa interessante aqui, aí tem outros estudiosos que falam assim: não, esse trocadilho que Paulo faz aqui tem um outro propósito. É porque Onésimo, o nome Onésimo tem um significado. Se você tem uma Bíblia NVI como a minha, como todos os membros da igreja, eu creio, se você for olhar no rodapé da sua Bíblia, isso está claro. Olha, Onésimo significa o quê? Útil. Facilitou para a gente. Então parece que Paulo faz esse trocadilho. O nome dele significa útil. Onésimo. Então ele faz isso. Olha, antes ele era inútil. Agora ele é útil, como significa o nome dele, Onésimo ou útil. Por exemplo, meu nome significa forte como leão. Então, se você for fazer um trocadilho, seja bondoso comigo, não é? De força não tem nada aqui, mas o meu nome tem esse significado. Eu acredito que o seu também tem. Então, parece que Paulo ele pegou esse significado e fez essa menção aqui para Filemão. Ele era inútil, mas agora ele é útil, Onésimo, ou útil. Isso aqui também é muito interessante para a gente, como Paulo ele joga bem com as palavras de maneira proposital. A gente sabe que um dos propósitos de Paulo é mexer com o coração de Filemão também. Então Paulo diz assim: olha, ele é útil tanto para você quanto para mim. Agora a gente reflete como o evangelho ele é poderoso, né? A gente, quando lê essas cartas, a gente medita, a gente precisa viver o que está aqui. Viver, que eu digo, não necessariamente a minha vida ser como essa. É claro que é assim. É claro que tem que ser assim. A nossa vida cristã tem que florescer, isso é óbvio. Mas quando eu digo que a gente tem que viver, isso é no momento que a gente está lendo. A gente não lê a Bíblia como se lê um mangá, não é? Um gibi. Não. A gente lê a Bíblia meditando, a gente repara isso, a nossa mente já leva a gente para o seguinte: o Evangelho. Olha o que o Evangelho faz na vida de um homem. O Evangelho, ele de fato transforma a vida do homem. Transformou a vida desse escravo, agora ele tem uma nova vida, que ele serve tanto para Filemão, quanto para o apóstolo Paulo. É um novo homem, ele é útil, a nova vida é essa. Não existe crente lavado e remido pelo Cordeiro inútil. Se você tem esse complexo de inferioridade, leia isso aqui várias vezes. Toma isso para a sua vida. Aquele que era inútil agora não é mais. Ele é muito útil. Paulo aqui, gente, ele não é um coach. Ele não está aqui motivando Onésimo por motivar. Ele não chegou para Onésimo assim: olha, você era um ladrão, você roubou o cara, era um escravo e ainda ladrão, mas olha, você tem uma força interior,
Você pode dar um grito agora mais forte que você puder, que significa o grito da sua renovação, Onésimo. Vai, grita forte. Diga assim: eu sou um vencedor, ou eu sou o cara. Não foi isso. Paulo pregou o evangelho a ele, e de inútil ele passou a ser útil, pelo poder do evangelho. Então, grava isso: você não é inútil. Talvez alguém entrou aqui com esse pensamento. É um inútil na vida, é um inútil na igreja, é um inútil na família, é um inútil em tudo. É como se o seu nome significasse inútil para você. Só que a palavra de Deus está dizendo aqui, pelo menos quando a gente trata da conversão daquele que é um cristão verdadeiro, não tem como ser inútil. Algo Deus te deu. Algo o Espírito Santo te deu. Quando a gente estuda 1 Coríntios no capítulo 12, Paulo dá uma lista dos dons que o Espírito Santo dá para os salvos. Ele ainda inicia dizendo que todo o salvo é batizado no Espírito Santo. E esse batismo acontece na conversão. Olha que maravilhoso. Às vezes você olha assim: eu não tenho um talento, Deus não me deu nada, eu me converti, continuo sendo um zero à esquerda, um inútil. Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 12, já mostra a maior preciosidade que Deus te deu. No momento da tua conversão, através da teologia paulina, a gente aprende isso. Você já foi batizado no Espírito Santo. É no momento da conversão. Nós não cremos que o batismo no Espírito Santo se dá depois, quando você começa a falar algumas línguas estranhas. Nós não cremos nisso. Nós cremos que todo crente é batizado no Espírito Santo. Então, como você, crente, ousa dizer que não tem nada, que se converteu e Deus não te deu nada? Se ele pega um escravo que estava totalmente perdido na vida, ladrão, fugitivo, faz esse escravo se encontrar com o maior apóstolo da época, ou de todos os tempos. E o Espírito Santo, através da pregação de Paulo, faz Onésimo nascer de novo e diz para ele o seguinte: Onésimo, qual é o significado do teu nome? Útil. Seja útil. O Espírito Santo dá valor para Onésimo. E é um valor tão grande que Paulo frisa: olha, tanto para você quanto para mim ele é útil. Eu acho que só essas palavras deveriam fortalecer você. Só essas palavras deveriam fazer com que você pensasse que Deus não está brincando com a tua vida. Que nem eu estou brincando também de pregar aqui. Não estou querendo enganar você, eu estou falando o que a Escritura fala. Você que é crente e se sente um lixo, aprende, você tem o Espírito Santo. Você tem algo. Se ele fez isso com esse simples homem, o que ele vai fazer com você? Então creia na palavra de Deus enquanto você lê. Repara que eu não estou dizendo aqui que você pode fazer o que quiser. Não, eu estou dizendo que Deus pode fazer o que quiser na vida, até mesmo de um fracassado. Porque Deus não é um fracassado, o ser humano é, Deus não é. E ele pega uma massa podre e transforma num vaso, que tem um tesouro dentro, e a gente aprende isso em 2 Coríntios capítulo 4. É um vaso de barro com um tesouro dentro. Aí é a glória do cristão. A glória do cristão é a glória de Deus nele. Aprende isso. Aprende com o que Paulo está falando desse homem que é escravo e se converteu com a palavra de Deus. Verso 12. Agora Paulo diz assim: olha, mando-o de volta a você. Mando-o de volta a você. Agora vem a expressão bem forte de Paulo: como se fosse o meu próprio coração. Olha, Onésimo não é só útil para Paulo, não. Ele se tornou algo mais para Paulo. Sabe o que está aparecendo aqui? Que o cara que roubou, o companheiro de Paulo, fugiu, se converteu, não somente se tornou útil, mas parece que Onésimo se tornou agora
um tesouro para o apóstolo Paulo. Vocês compreendem isso? Eu mando-o de volta a você, Filemão, como se ele fosse o meu próprio coração. Como se Paulo estivesse arrancando algo de dentro dele, assim, eu vou enviar de volta ao Senhor. Alguns estudiosos dizem assim, olha, Paulo está cumprindo a lei romana aqui. Que a lei romana dizia isso, se você encontra um escravo fugitivo, ele tem que ser devolvido ao seu senhor, é a lei. Outros estudiosos vão dizer, não, Paulo nem menciona a lei romana aqui. Paulo está fazendo com que a lei do amor de Deus seja cumprida, é diferente. Porque ele quer que esse encontro amoroso seja realizado do Senhor com o escravo. É a lei do amor regendo o coração de Paulo. Então é por isso que ele dá o próprio coração dele para Filemão, e esse coração se chama Onésimo. Como eu disse na semana passada, olha, no evangelho, dentro do cristianismo, na teologia de Paulo, não tem essa coisa de que homem não ama homem. Eu falei isso semana passada, né? Que homem não ama homem, que mulher não ama outra mulher, se bem que com as mulheres não tem esse problema, né? Tem mais com o homem, a gente tem uma barreira mesmo. Mas Paulo vai desmontando tudo isso. Vai desmontando. Ele consegue fazer uma declaração de amor dessa com outro homem. Entenda, uma declaração de amor de homem. É bom deixar isso claro. Uma declaração de amor de homem. Porque ainda tem alguns que tentam caluniar Paulo ainda hoje. Alguns ousam dizer, olha, o espinho na carne de Paulo é que ele era homossexual. Paulo não teria problema dizer se fosse, e que estava lutando contra isso, e que não caía em pecado. O espinho da carne de Paulo era o mensageiro do diabo que esbofeteava a face dele. Um monte de fraqueza que ele passava, sendo apóstolo, frio, nudez, passando fome, perseguição, apedrejamento, sendo o maior apóstolo, o mais humilhado de todos. É como se fosse uma vergonha para o homem que viu Jesus Cristo. Se tornou o homem que mais teve a revelação de Deus na terra, que foi levado ao terceiro céu e é esmagado e envergonhado na terra. Então não era questão de sexualidade, o espinho na carne de Paulo. Não era isso. Então quando lê isso aqui, olha a declaração de amor que ele faz a Onésimo. Gente, é porque a gente perdeu isso de vista. Há pouco tempo, eu disse para uma pessoa, eu tinha que fazer algo que eu não queria fazer. E eu disse para uma pessoa, olha, eu só vou fazer isso porque é ele. É porque é ele. Se não fosse ele, eu não faria. Falando de um homem. Eu só farei isso por causa dele. É alguém que eu tenho um grande afeto. Está compreendendo? Então a gente precisa redimir isso, a gente precisa trazer isso de volta. Gente, não é pecado o homem ter carinho por outro homem, não, gente. Abraçar, amar de verdade. A gente vê isso nas Escrituras Sagradas, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. E olha só, não é a primeira vez que Paulo é carinhoso, não. Se tem uma coisa, talvez, que você não saiba, Paulo é um homem extremamente carinhoso. Vocês sabiam disso? Eu sei que quando ele teve que mostrar poder, ele mostrou. Vocês lembram do homem que tentou fazer com que o procônsul não cresça no Evangelho, lá no livro de Atos? Ele tentava desviar aquele homem de tudo que Paulo pregava. E Paulo olhou para ele e falou assim, ó filho do diabo, ficarás cego por isso. E na mesma hora o homem ficou cego. Foi Paulo que falou aquilo. Porque ele via ali um mensageiro do diabo fazendo com que o outro homem não fosse salvo. Desviando as palavras ali como se fosse uma serpente no Éden, no ouvido dele. Então Paulo repreendeu na hora e disse, ficarás cego por um tempo. Então aquele procônsul, aquela autoridade pôde olhar e ver, caramba, não é qualquer um que está na minha frente. Não era Paulo, o apóstolo. Mas olha como ele é muito carinhoso.
Olha a epístola que ele está escrevendo aos Colossenses, que vai junto dessa Filemão, porque Filemão mora em Colossos. Olha o que ele diz aqui no capítulo 4. Olha a maneira como Paulo se refere aos seus companheiros, aos seus irmãos em Cristo. 4, versículo 7. Está escrito assim: saudações finais. Reparem como Paulo é extremamente carinhoso, gente. E que a gente possa imitar isso aqui também. Leia isso aqui, vivendo isso aqui agora na sua mente. E reflita se você é assim. Reflita. Se não for, seja a partir de hoje. Não se esqueça disso. Paulo era um homem extremamente carinhoso. Olha a maneira como ele trata os outros. Verso 7. Tíquico lhes informará todas as coisas a meu respeito. Ele é um irmão amado. De novo essa expressão. Ele é um irmão amado, ministro fiel e cooperador no serviço do Senhor. Eu o envio a vocês precisamente com o propósito de que saibam de tudo o que se passa conosco e para que ele lhes fortaleça o coração. Olha agora, hein? Ele irá com quem? Onésimo. Parece que é esse o momento que ele está enviando Onésimo a Colossos, para se encontrar com Filemão. Olha, ele irá com Onésimo. Olha o que ele vai falar de Onésimo aqui. Fiel e amado irmão, que é um de vocês. É crente agora, é irmão em Cristo. Eles irão contar-lhes tudo o que está acontecendo aqui. Verso 10. Aristarco, meu companheiro de prisão, envia-lhes saudações, bem como Marcos, primo de Barnabé. Olha para mim, que um tempo atrás ele teve uma grande dissensão com Barnabé por causa desse homem. Ele perdoa Marcos, ele se une a Marcos de novo e ele recomenda Marcos. Não tem mágoa, não tem nada. Ele envia Marcos, primo de Barnabé. Ele continua: vocês receberam instruções a respeito de Marcos. Ele cita de novo. E se ele for visitá-los, recebam-no. Jesus, chamado Justo, é outro Jesus, tá? Era o nome comum na época. Também envia saudações. Esses são os únicos da circuncisão que são meus cooperadores em favor do reino de Deus. Eles têm sido uma fonte de ânimo para mim. Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, envia saudações. Ele está sempre batalhando por vocês. E sempre batalhando por vocês em oração, para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. Dele dou testemunho de que se esforça muito por vocês e pelos que estão em Laodiceia e em Hierápolis. Lucas, mais uma vez, o médico amado. Gente, é muita expressão de carinho aqui. Vocês estão conseguindo? Vocês conseguem ler as cartas assim? É muito elogio, gente. É uma forma de tu olhar o cara que é o ápice. Parece que ele se reduz e começa a colocar os outros no... Eu vou usar essa linguagem para que vocês entendam. No pedestal. Olha como ele fala de Lucas, que escreveu o Evangelho de Lucas, está lá, escreveu o livro de Atos também. É aqui que a gente sabe uma das funções de Lucas. Verso 14, Lucas, o médico amado, e Demas enviam saudações, saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como de Ninfa e a igreja que se reúne em sua casa. Depois que essa carta for lida entre vocês, façam que também seja lida na igreja dos laodicenses, e que vocês igualmente leiam a carta de Laodiceia. Digam a Arquipo. Quem é o Arquipo? É o que ele cita na epístola de Filemão. A Arquipo: cuide em cumprir o ministério que você recebeu do Senhor. Eu, Paulo, escrevo esta saudação de próprio punho. Lembrem-se das minhas algemas. A graça seja com vocês. Se o apóstolo é extremamente carinhoso, por que tem crente rabugento, chato em igreja? Tem crente que outros crentes têm medo até de chegar perto. Cuidado, irmão. Cuidado, irmã.
Cuidado. Aprenda com o apóstolo. Se Paulo era assim, imagine Cristo. Pensa agora como Cristo cita a gente nos céus. A gente tem base bíblica para isso, nomes citados no céu, como o nome de Daniel. Um apóstolo amoroso, carinhoso, diferente dos de hoje em dia, homens ditadores, que mandam na igreja, dominadores do rebanho, só querem a glória para si. Uma vez eu ouvi algo, entristeceu até alguns da minha família. Eu não posso dar muitos detalhes aqui, porque está gravando, também vai para o YouTube. E é bem provável que alguém veja mesmo, mas um pastor muito conhecido, que bem, conhecia todo mundo, né? A gente. Enriqueceu. Passava com um carrão, nem o vidro abaixava. Aí teve gente da minha família, já com seus 60 anos, que diz assim, a gente cresceu junto, nem para baixar o vidro. E depois alguém contou que ele se envolveu muito com essas coisas da prosperidade, da teologia da prosperidade, de levar pregadores dessa teologia na igreja, do povo prosperar e tudo mais. E contaram, disseram que ele não falava com crente fracassado, que fracassou na vida porque tem algum problema. Agora, imagine você sendo pastoreado por alguém assim. Todo mundo evoluindo financeiramente para a igreja, porque para eles, Onésimo ia ser esmagado. Porque o que importa para eles é que o Espírito Santo faz prosperar. E o bom crente, o amparado por Deus, é aquele que prospera. Agora imagine todo mundo entrando nessa onda e você não, você é esmagado pela massa e pelo dominador do rebanho. Agora você compara esses homens com Paulo, extremamente amoroso, carinhoso, um homem que tem prazer em elogiar. A gente vive hoje em dia também uma crise de elogios, uma falta, as pessoas não conseguem elogiar as outras. Talvez porque pesem mais os defeitos do que as qualidades, pesam mais o que as pessoas deveriam fazer e não fazem, do que aquilo que elas fazem e fazem muito bem. Não enxergam isso, enxergam só as faltas. Repara, olha melhor para o seu irmão, imite Paulo. Elogie, encoraje, isso é um encorajamento muito poderoso. Muito poderoso. Esses dias eu tive uma conversa meia estranha. Começou meio estranha com um rapaz. Vocês vão entender, eu estou falando do amor. E Paulo entregar Onésimo como se fosse o próprio coração dele. Um homem muito amoroso. Estava conversando com um rapaz, na hora eu fiquei meio sem saber o que falar, fiquei refletindo, e às vezes eu aproveito enquanto a pessoa fala para eu ir refletindo e ver o que eu vou falar. Né? Um rapaz chegou para mim, ele não é crente, ele já foi quando era novo na igreja, mas não é crente, ele confessou e disse, olha, eu não amo ninguém, todo o amor que eu tinha se foi. É um jovem, todo o amor que eu tinha se foi. Alguma coisa que aconteceu na vida dele, foi uma relação que não deu certo, ele fala, a pessoa levou tudo que eu tinha, todo o amor que eu sentia, ela levou tudo com ela. Eu não amo mais ninguém, eu não amo, olha, é forte, eu não amo mais meus pais. Meu pai está doente, eu não consigo dar amor para ele está com um tumor. Meus pais chorando e eu desabafando, eu só estava fazendo, mas eu não amava, eu não amo mais. Ele disse para mim, ele citou os pais, mas quando ele citou o cachorro dele, parece que foi mais forte. Porque ele falou assim, cara, nem meu cachorro eu amo mais. Eu não consigo nem fazer carinho. Eu não tenho mais amor em mim. Aí você vai pensando, há nada. Não amo nada.
nem minha vida, nem meus pais, nem meu cachorro, ninguém. E ele falando aquilo para mim, eu sentia que ele não estava falando aquilo de uma forma soberba. Eu estava ouvindo como se fosse o clamor de uma alma, entende? E eu pensando, o que eu falo para esse cara? Eu não posso deixar isso passar em branco. Como é que eu vou deixar isso passar em branco? Meu Deus! E é aquela obrigação da gente, principalmente do crente, mas mais ainda de quem é pastor, e eu não tenho o que falar. Eu não posso travar agora, porque e se for realmente o clamor de uma alma? E eu só ouço. E até que ele falou, ele chegou e disse assim, e o que você acha disso? O que você pensa? O que fala para mim? Eu disse para ele, bem, aproveitei que ele era desviado, e eu falei, olha, tem um salmo em que Davi diz assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro. E eu falei, o meu Deus tem o poder de recriar, ou melhor, de criar um novo coração. E ele ficou mudo, começou a ouvir. Aí eu falei, não sei se você lembra, não sei se você já leu em Ezequiel, Deus diz o seguinte ao povo que estava endurecido, tirarei de vocês o coração de carne, e colocarei em vocês tirarei de vocês o coração de pedra. Na hora eu falei certo. Tirarei de vocês o coração de pedra, e eu colocarei em vocês um coração de carne. E ele mudo. E eu falei, ora a Deus, ele não fala mais com Deus. Eu não falo mais com Deus. Eu falei, mas você sabe que isso não faz bem para a tua alma, né? Ele, eu sei. E eu falei para você que Deus tem o poder de transformar o coração. Ele, eu sei. Eu falei, começa a falar com Deus sim. Vê a sua cachorra, vá até ela, faz um carinho nela mesmo sem vontade, ora ao Senhor, Senhor, traz amor ao meu coração, até mesmo pela cachorra. Vai ao seu pai, cuida do seu pai e da sua mãe lá, mesmo sem amor, diz assim, Senhor, põe amor no meu coração. Eu aprendi que o Senhor cria um coração novo. E eu citei para ele aquilo que eu citei para vocês no domingo retrasado, ou passado, que atos de amor produzem amor. Eu falei, enquanto você faz, você ora. Vai pedindo, Senhor, me faz voltar a amar. Porque o meu Deus pode dar um novo coração para as pessoas. E ele disse para mim, eu nem sou amigo dele. Eu encontro ele às vezes, bem às vezes. E ele falou assim, eu tenho duas pessoas que eu falo, fulano e você. A gente não mora perto. Não sou... Só para você que eu desabafo e para uma outra pessoa. Aí quando acabou a conversa, ele falou, cara, muito obrigado pelas tuas palavras. Eu vi que ele não conseguia nem falar mais direito, né? Muito obrigado pelos conselhos e pelas tuas palavras. Bem, coisa difícil, mas eu quero que as pessoas voltem a amar. Eu quero que as pessoas voltem a ter alegria. Eu quero que as pessoas voltem a confiar que o Deus que criou os céus cria também um novo coração. Que Ele fala e o coração sacode. Que nada é impossível para Deus. Eu quero que eles voltem a sonhar, que eles voltem a amar, que eles voltem a ter esperança, porque eu vejo aqui que Onésimo, de fato, floresceu. E eu vejo no coração de Paulo, no homem que era carregado de ódio por Jesus Cristo e pela igreja, agora alguém que é capaz de dizer, Ele é o meu próprio coração. Repara, isso não é obra humana. Nenhum psicólogo, coach, nada produziria isso no coração de Paulo, o fariseu. É Deus quem faz isso. Bem, eu poderia ficar mais um tempo aqui, mas eu preciso seguir aquilo que eu estabeleci em casa, de ir até o verso 13. Olha o que ele diz no verso 13. Gostaria de mantê-lo comigo. Olha Paulo dizendo, eu na verdade não queria mandar Onésimo, hein? Não queria. Onésimo se tornou aquele tipo de pessoa que você quer que esteja ao seu lado. Lembra do que a Bíblia fala, o inútil, tá? Virou o tipo de pessoa que você quer ter do seu lado. É bom você ser esse tipo de pessoa.
Porque a gente sabe que tem pessoa que a gente não quer ter perto. Se a gente puder mandar para a China, a gente manda, né? Para o Afeganistão, se der brecha ao pecado do nosso coração, a gente paga a passagem só de ida. Não seja esse tipo de pessoa desagradável. Torne-se o que Onésimo se tornou. O tipo de pessoa que as pessoas querem ter do lado. Que é prazeroso, que é bom, que é útil. Então Paulo diz, gostaria de mantê-lo comigo, para que me ajudasse. Em seu lugar, ele está falando para Filemão, enquanto estou preso por causa do Evangelho. A palavra ajudasse aqui no grego, é a palavra que está ligada ao diaconato, a diaconia. Ou seja, então não é uma ajuda, ele não queria Onésimo como um ajudador para pregar o Evangelho. Não era isso. No momento de fraqueza que Paulo estava enfrentando preso, ele queria alguém que cuidasse dele, que pudesse ser útil na vida dele enquanto ele estava preso, algemado. Compreende? Servindo Paulo mesmo, de coração. Ele vai me servir, ele é útil. E eu creio que Onésimo não ia ser aquele tipo de cara, ele só quer aqui para eu servir a ele. Não, é ótimo. Eu era escravo, eu fazia obrigado, agora eu sou livre em Cristo, eu posso já ajudar o apóstolo de Cristo. Diácono é servo. Não é que ele se tornaria agora o escravo de Paulo, não. Ele passou a ser um cooperador de Paulo, servindo a Cristo, ajudando em Paulo, praticando a diaconia em Paulo. Um exemplo, Paulo algemado. Paulo, tem algum recado para alguém que eu possa levar ou trazer para você? Precisa de algo, precisa que eu comunique algo? Um exemplo, é claro que esse nome não é mencionado, mas você quer que eu fale alguma coisa para Lucas? Ou quer que Lucas venha aqui? Eu vou, eu aviso, eu faço. Lembrando que o apóstolo não podia fazer isso. Então ele queria manter Onésimo perto, porque, parem para pensar, quando a gente pede muitas coisas a alguém, não é porque a gente está fazendo um serviçal da gente, é porque a gente reparou que esse alguém é útil e faz com excelência as coisas, entende isso? É por isso que às vezes a gente procura as mesmas pessoas. A gente encontrou um Onésimo em cada uma dessas pessoas. Gostaria de mantê-lo comigo para que me ajudasse em seu lugar, enquanto estou preso por causa do Evangelho. Bem, a gente sabe que tudo que Paulo passou foi pelo Evangelho. As coisas boas, as coisas ruins, as prisões, foi tudo por causa de Cristo. E aqui ele deixa bem claro para Filemão, eu estou preso pelo Evangelho. Eu peço que Deus faça com que a gente se dedique mais ao Evangelho. Que não haja em nossos lábios murmurações pelos desgastes e sofrimentos que a gente passa. E agora, em caixa alta eu falo isso, por causa do Evangelho. Que a gente não murmure pelos desgastes por causa do Evangelho. Porque quando Paulo fala isso, estou preso pelo Evangelho, por causa do Evangelho, eu não vejo ele falando isso, eu não leio, nem imagino ele falando isso como essa droga desse Evangelho. Nunca. É como se fosse uma glória para Paulo, uma honra para Paulo. Por esse Evangelho que eu estou preso. É uma alegria para ele. Irmãos, eu quero terminar essa mensagem levando vocês para um amor maior. Eu sei que o amor que Paulo demonstra aqui, tanto para o Filemão quanto para Onésimo, é um amor muito grande. A intercessão dele, ele assume o papel de intercessor aqui, advogado de Onésimo. Tantas palavras amorosas que não tem como Filemão dizer não. Mas eu quero levar vocês aqui para um amor maior. E eu não vi nada melhor do que terminar a pregação de hoje lendo a vocês a intercessão de Jesus pelos seus. Que é aquilo que a gente chama de a oração sacerdotal de Cristo, que está no Evangelho de João, no capítulo 17. É muito maior do que o que Paulo fez por Onésimo. O que Cristo fez por nós, porque nós estamos nessa oração também.
aqueles que dizem que essa oração só vale para os discípulos, os 11, que Judas já tinha traído e estava morto, se enganam. Essa oração é por nós. João, capítulo 17, verso 1. E eu encerro a palavra de hoje lendo essa oração com vocês. Está aqui na frente, aparecendo. Olha Jesus orando por nós. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo o que tenho é teu, e tudo o que tens é meu, e eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo. Protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Minha oração não é apenas por eles. Agora entra a gente aqui da PIB de Parque Alvorada e de todas as igrejas que servem a Jesus Cristo no mundo. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste, como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo, onde eu estou, e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome, e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles, e eu neles esteja. Amém. Que linda oração, né? Pai, peço que eles vejam a minha glória. Essa é a oração de Cristo por nós. Não se compara com Paulo e Onésimo. Paulo e Onésimo é uma fichinha perto do que Cristo quer para nós. E Ele continua intercedendo até hoje pelas nossas vidas. Que o Senhor Jesus fale aos corações de vocês
e faça com que vocês sejam mais crentes, mais fiéis a Ele. Amém? Curve suas cabeças. Eu quero orar por vocês. Senhor Deus, estamos amparados aqui pela oração de Jesus Cristo. Pai, se a gente encontra tanto amor em Paulo, quanto mais em Ti, Senhor, que a gente possa também amar os nossos irmãos, Senhor, com o amor que a gente recebe de Ti, Senhor, que a gente venha amar também. Eu oro a Deus para que o Senhor não deixe com que os nossos corações se tornem corações duros, de pedra. Eu oro, Senhor, para que o nosso coração seja de carne, que o nosso coração bata para toda a eternidade, Senhor. Que ele se mova, ó Deus, que ele se movimente, que ele seja sacudido pelo Teu Espírito, Pai. Se por acaso, ó Deus, a gente se afastar de Ti, traga-nos de volta. Se por acaso, ó Deus, em algum momento, a gente demonstrar que não ama, que o Teu Espírito venha apertar o coração de carne para que ele sinta a dor do amor, Senhor, a dor do carinho e da compaixão. Eu oro, Senhor Deus, inclina os nossos corações aos Teus caminhos e à Tua palavra, e que a gente viva para todo sempre contigo, Senhor. É a minha oração. Perdoe os nossos pecados, mas que a gente também perdoe os pecados uns dos outros, Senhor, para a Tua glória, em Cristo Jesus. Amém.